Olá pessoal, tudo bem? É com muito prazer que começamos mais um vídeo no nosso canal Mistérios do Despertar. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa incrível, com uma história fantástica, que eu mesmo, confesso, me apaixonei. A Vimala Thakar. Quem gosta de Krishnamurti, quem gosta de espiritualidade, quem gosta de mistérios do despertar, vai adorar esse vídeo de hoje, que eu vou fazer bem diferente, bem ao estilo live, né? Apesar de estar gravado. E eu quero desde já agradecer aquela pessoa que me adicionou, que disse que eu era um fracassado, que o meu canal era um fracasso, que eu sou um youtuber fracassado. Quero agradecê-lo, porque depois daquele episódio, tudo melhorou na minha vida. Eu achei que ia perder uns 10 no máximo, umas 10 inscrições. Não perdi nenhuma, pelo contrário. As inscrições aumentaram como nunca. Podem ver aí no nosso canal. Então, amigo, você aí que tentou me fazer o mal, você não conseguiu. E eu rezo, peço a Deus que Ele ilumine, Ele proteja e que lhe tire desse estado mental de profunda amargura e infelicidade. E quero agradecer também ao pessoal que me assiste, né? Esse pessoal que compartilhou, que me adicionou, que me indicou, que indicou os meus vídeos para os seus colegas nas suas redes sociais. Esse pessoal que me deu muita força nos comentários, muito obrigado. E hoje nós vamos falar da Vimala Thakar. Há muito tempo que eu queria fazer um vídeo sobre ela. Vimala Thakar foi uma das pessoas iluminadas e curadas por Jiddu Krishnamurti. Mas por que quase ninguém fala nela? Hein? Por que na própria história do Krishnamurti tem uma pequena nota sobre ela? Sendo que o caso dela foi um dos mais importantes e um dos mais significativos do poder que Krishnamurti tinha de Diksha e o poder de cura. Diksha é o poder de transmitir a consciência cósmica, transmitir a iluminação. Será que a iluminação pode ser transmitida? Se não pode, por que no caso da Vimala Thakar ela foi transmitida? Para saber sobre isso e muito mais, assista o nosso vídeo até o final. Então vamos lá, sem mais delongas. Para vocês, Vimala Thakar. Vimala Thakar nasceu no dia 15 de abril de 1921 em Bilaspur. O nome do estado é Chhattisgarh, que é um dos 29 estados da Índia, localizado no centro-oeste do país. E ela morreu em 11 de março de 2009, em Falgun Purnima, no Monte Abu. Ela escreveu vários livros, muitos livros. A maioria eram compilações de suas palestras. Em outros, ela gostava de escrever poesia, então ela pegava suas próprias poesias e ia explicando para as pessoas, comentando, né? Mas ela também fez livros comentando alguns livros sagrados da Índia, como o Gita, né, e os Sutras de Patanjali. Na página oficial dela, eu contei 46 títulos, só lá, tá? E eu vou deixar aqui para vocês o endereço da página, onde vocês podem inclusive baixá-los gratuitamente, só que eles estão em inglês, ok? Então, alguns dos títulos dela:
The Teachings of Vimala Thakar, Os Ensinamentos de Vimala Thakar, Quest for Truth, Busca pela Verdade, Why Meditation, Por que Meditação, Insights into the Bhagavad Gita, Insights sobre o Bhagavad Gita, Glimpses of Raja Yoga, vislumbres da Raja Yoga, né? E em português também eu encontrei alguns, né? Meditação, uma maneira de viver, e viver é relacionar-se, todos pela editora Pensamento, ok? Bom, nessa minha pesquisa que eu fiz sobre a vida dela, eu li a biografia dela, que é um livro, né, bem grossinho. Eu gostaria de destacar dois fatos muito interessantes que me chamou a atenção, para a gente entender um pouco a personalidade da Vimala Thakar, tá certo? Bom, desde muito pequena, a Vimala Thakar demonstrou, expressou, né, uma sede por espiritualidade, por Deus, né, pela verdade, de uma forma bem singular, né, bem incomum. Né? Só para vocês terem uma ideia, quando ela tinha apenas 7 anos de idade, 6 para 7 anos, ela fugiu de casa com uma amiguinha, né? Foi para a floresta, sabe para quê? Para encontrar Deus. Depois de muito caminhar, por sorte, o pai da amiguinha dela as encontrou no caminho, né? E, obviamente, impediu aquela viagem louca daquelas duas menininhas, né, para a floresta para encontrar Deus, porque ela achava que Deus, na sua inocência, estava lá na floresta. Né? Então ela, desde criança, ela tinha algo bem estranho, porque ela não se identificava com o corpo de menina. Né? Ela dizia que ela era um sadhu, um monge, na Índia que chamam sadhus, né? Um monge renunciante. Né? E por isso ela não se identificava com os costumes, com a maneira de ser das meninas. Né? Então ela sempre foi vista assim meio com certa suspeita, certa estranheza, né? Inclusive pela sua família, pelos irmãos e irmãs. Né? Ela desde muito novinha dizia que não queria casar-se. Né? A mãe dela ficou, né, apavorada e muito triste ao mesmo tempo com essa história. E ela tinha esperança de no futuro conseguir mudar essa mentalidade da Vimala, porque na Índia, né, uma mulher que não se casa é meio estranha, né, por causa dos costumes. Né. Então foram feitas várias tentativas fracassadas para ela se casar, né, para forçá-la a se casar. E ela sempre se manteve muito firme na sua convicção, né? Porque ela não se via como esposa, ela não se via como mãe. Né? E a sorte dela é que o pai dela era uma pessoa muito espiritualizada e muito inteligente, né? Muito sábio até, e sempre a apoiou e compreendeu de uma certa forma, né? E deu a ela essa independência e essa autonomia. Eu achei, na leitura que eu fiz, que o pai dela realmente foi muito importante na formação dessa personalidade mais autônoma e independente que ela tinha. Então, ela tinha também uma personalidade muito científica, vamos dizer assim, por outro lado. Né? Ela gostava de fazer experimentos com ela mesma. Né? Então ela fazia às vezes jejum, ela procurava controlar os sentidos, né? Para ver que efeito isso tinha no corpo. Gostava muito de experimentar também, de ver os efeitos dos mantras. Né? Então, um dos experimentos que ela fez, que ficou muito famoso, né? E esse marcou por demais a vida dela, foi que ela foi para uma caverna
Foi sozinha. Sabe quanto tempo ela passou isolada em uma caverna? 10 semanas. Né? Ela foi para lá para passar 10 semanas. Né? Diz que a caverna era tão... a entrada era tão apertadinha que ela tinha que se agachar. Né? Essa caverna ficava perto de alguns mosteiros, né? Para uma necessidade, alguma coisa. E ela já tinha sido a caverna, né? de um outro monge, de um outro swami. E ela foi para essa caverna levando apenas 2 livros, né, os Upanishads e o Gita, né, 2 cobertores e 2 pares de roupas. Nada para comer. E incensos, uma caixa de fósforos e vela. Só isso. Então, como é que ela se alimentava? Ela tinha um pé de banana e um pé de manga lá perto. E ela disse que ia lá e pegava, e muitas vezes estava verde, né? As frutas estavam verdes. E eles têm a mania lá na Índia, né, de cozinhar as frutas, né? E às vezes ela acendia, né, uma fogueirinha para cozinhar e comer as frutas que ainda estavam verdes. Então qual foi o problema maior com esse período que ela passou isolada na caverna? Foi porque ela começou a beber a água do Ganges. E a água do Ganges é poluída, né? E ela às vezes tentava coar a água num pedaço de pano ou alguma coisa assim, mas não dava, passava areia do mesmo jeito, né? Então ela começou a ficar doente, né? Ela adoeceu, realmente teve diarreia e ficou muito magra, né? O que foi que aconteceu? Na 9ª semana desse retiro espiritual dela, ela já era uma adulta, isso foi depois da faculdade, né? Ela foi beber água no Ganges, escorregou e caiu na água. Ela estava muito fraca, né? Por causa desse período, que ela estava quase sem comer nada e porque também estava doente, né? E ela caiu no rio e tentou nadar sem sucesso. Resultado, ela ficou inconsciente e foi levada pelo rio. Né? A sorte é que em algumas milhas adiante havia alguns discípulos tomando banho, né? Discípulos de Swami Shivananda. Eles viram aquele corpo e foram lá para checar se estava vivo ou morto. Quando viram, ela ainda estava viva. Eles tiraram ela, salvaram ela, levaram ela para um mosteiro. E também, por estranha coincidência, lá no mosteiro havia um amigo do pai dela que estava visitando. Né? Então eles levaram ela para a casa dele e lá cuidaram dela e foi aí que ela se recuperou. Né? Senão nós não estaríamos hoje ouvindo falar da Vimalataka. Okay? Bom, a Vimala conheceu vários sábios e sadhus e místicos da Índia, né? Dentre eles a Nand Maimar, né, que é muito conhecida, e o outro que também é muito conhecido, o Vinoba Bhave, né, o Vinobaji, que eles chamam. Né? E ela chegou também, segundo ela conta, a ter uma visão de Ramakrishna, né, como se ele estivesse vivo, né? Ele abençoou ela tocou nos pés dele, ele pegou na cabeça dela. Né? E deu algumas orientações espirituais. Bom, a sede espiritual da Vimala fez com que ela procurasse um movimento, porque ela não queria entrar numa religião. Né? Então ela se identificou muito com um movimento conhecido como Bodhan Andolan, que é do Vinoba Bhave. Esse movimento ele fez uma revolução na Índia, né, entre aspas, revolução pacífica, através da reforma agrária. Né? Então o que é que o movimento fazia? Eles convenciam os latifundiários a doarem terras para as pessoas carentes, que não tinham terra, que não tinham onde morar. Né? Foi um movimento que
que levada adiante principalmente pelas mulheres, né? E a Vimala rapidamente se destacou e se tornou uma das líderes do movimento Budan Andolan, que quer dizer doação de terras. Para quem não sabe, o Vinoba Bhave foi amigo, né, de Gandhi, né? Foi uma espécie de sucessor de Gandhi. Né? Então, em uma dessas andanças, porque eles tinham que andar muito, né, para conseguir as terras, para andar pelas cidades, né, e conversar com os donos de terra, né, a dividirem suas terras. Numa dessas viagens, ela sofreu um acidente de carro, né, que ficou muito mal, né, teve muitas sequelas na parte da cabeça e do ouvido. Né. Então foi a partir daí que ela começou a ter problemas no ouvido. Né. Esse problema no ouvido começou a causar nela ataques de enxaqueca, febre e sangramento, né? Além dos desmaios. Né? Os médicos ela foi aos médicos, né? E ela inclusive fez uma operação, mas não melhorou. Ela continuou durante muitos anos com esse problema no ouvido. E aí onde entra o outro livro, né? Que ela conta com detalhes como ela chegou a conhecer o Krishnamurti. Então, no livro Eternal Voyage, Viagem Eterna, é nesse livro que a Vimala conta como foi que começou a sua relação de amizade com o Krishnamurti. Né? Ela disse que havia, no movimento que ela participava, no Budan, alguns amigos que eram também amigos em comuns do Krishnamurti, né? Aquele pessoal da sociedade teosófica ali. Né? E em 1956 o Krishnamurti foi fazer uma palestra, né, lá na cidade onde ela estava, e um dos amigos dela aconselhou-a a ir assistir. Né? Até esse momento ela não sabia nada do Krishnamurti. Né? Ela assistiu a palestra e ficou muito impactada pelas palavras dele. Né? E ela conta que quando terminou a palestra, depois que terminou, né, o próprio Krishnamurti perguntou quem é aquela pessoa, aquela mulher que estava sentada, separada, né, um pouco distante dos outros. E o pessoal disse, é a Vimala. Né? E ele disse para o amigo dela, né, pois eu quero conhecê-la. Né? Peça para ela ir conversar comigo. Né? E por incrível que pareça, a Vimala recusou. Ninguém entendeu nada, né? Porque a Vimala, segundo o que ela diz no livro, ela era um pouco tímida, né? Quando era para conversar com aquelas pessoas que ela considerava de respeito, né? Pessoas importantes, né? Para ela. Né? E ela acabou não indo. Né? Ela disse, o que eu tenho para falar com ele? Não tenho nada para falar com ele. O que ele quer falar comigo? Né? Ela achou meio estranho. Né? E obviamente ninguém entenderia uma atitude dessa, né? Todo mundo querendo ter um encontro pessoal com Krishnamurti, e a Vimala recusou. Né? Então, no terceiro dia, né, o Krishnamurti novamente pediu para falar com ela, né? E agendaram para ela um horário, né? Que Krishnamurti era muito procurado, né? E dessa vez ela foi. Né? Então, ela registrou a primeira conversa, né, desse livro. Né? Depois alguém, se se interessar mais, dê uma olhada lá. Né? Então, o primeiro encontro com ela foi esse. Né? Eles conversaram bastante, né? Ele quis conhecer mais sobre ela. Né? Agora, só em 1960, 4 anos depois de ter conhecido ele, né? Ela, claro, foi ler alguns livros. Né? Ela leu A Primeira e Última Liberdade. Né? E a questão do ouvido, da surdez, da febre, dos desmaios, continuava, né? Desde do tempo da operação que ela fez. Né? Então os médicos a aconselharam a procurar um
um especialista de ouvido, né, na Inglaterra, porque lá ninguém mais dava jeito, né, porque não melhorava, né, e havia uma grande possibilidade dela fazer uma operação, né. Quando foi no final do ano de 1960, né, o Krishnamurti apareceu em Benares, né, para conversar com os grupos, né, que era algo que ele sempre fazia, né, e ela foi participar desse grupo, né. Alguém contou para ele que ela tinha esse problema no ouvido, né, e depois que terminou a reunião, né, ela disse que o Krishnamurti se ofereceu para ajudá-la. Ela novamente ficou assustada, né? Como é que você vai me ajudar? Você não é médico, né? Você não é meu guru. Aí ele explicou, não, é porque minha mãe dizia que eu tenho, a mãe dele, que ele chamava é a Anne Besant, que eu tenho energia nas mãos. Por que não deixa que eu a ajude? E ela realmente se recusou, né? E depois as pessoas souberam que ela tinha recusado o tratamento, né, a ajuda de Krishnamurti, ninguém entendeu nada, né? E depois o próprio Vinoba Bhave, né, que é o líder do movimento do Budan Andolan, a convenceu a deixar o Krishnamurti tentar, por que não? Né? E somente depois de 4 dias, né, ela ficou refletindo se ia, se não ia, né, se aceitava ou não o tratamento do Krishnamurti, foi que ela foi e ele começou uma sessão de tratamento com ela. Agora vejam só, pessoal. Já depois da primeira sessão, a febre e o sangramento pararam completamente, né? E ela foi para casa e conseguiu dormir e relaxar como ela nunca tinha conseguido antes, né? No outro dia houve uma segunda sessão, né? E a Vimala descreve com as suas palavras as suas impressões e sensações. Foi o que ela disse. Eu estava alerta. Vi que uma corrente de vibrações muito forte e vigorosa passou pela cabeça e percorreu todo o corpo. O corpo ficou maravilhosamente relaxado. Meus olhos se fecharam por vontade própria. Depois de 14 meses, eu estava tendo algumas horas preciosas de condição física relaxada. Você pode imaginar a alegria de uma pessoa que experimenta bem-estar físico após um período tão longo de dor e sofrimento? Isso em suas palavras. Bom, depois da terceira sessão de tratamento, né, vamos dizer assim, eles decidiram dar um intervalo, né, um intervalo de 1 mês, para ver como seria o resultado. Isso foi no final de 1960. Em março de 1961, ela foi vê-lo novamente, né? Contou-lhe, né, que ela melhorou, né? Que não tinha mais as enxaquecas, que não tinha mais a febre, que não desmaiava mais, né? Mas continuava uma espécie de fluxo, né, de líquido, né, que ficava escorrendo, né, do ouvido e que a surdez ainda continuava. Então o Krishnamurti resolveu dar-lhe mais 3 sessões de tratamento, né? Depois da segunda sessão, ela disse que começou a ouvir vozes altas no quarto, né? E depois da terceira sessão, ela estava completamente recuperada da audição, tá certo? E o único problema que continuou foi a questão do pus, do fluxo, né, aquoso, né, que ela diz, né, que saía. E ele disse, não, então você bote compressa de gelo, né, aqui na orelha e aqui na parte da garganta, né. Quando ela contou para o Krishnamurti que podia ouvir, o Krishnamurti não acreditou, achou que ela estava imaginando as coisas, né, e pediu que ela fosse ao médico, né, que ela fizesse os exames, né, e o deixasse informado sobre aquele problema, sobre aquele resultado, né, porque ele estava muito interessado naquilo ali, naquele fenômeno, né.
E como ela já tinha marcado uma consulta com os especialistas da Inglaterra, ela foi para a Inglaterra, né? E eles disseram que realmente a condição geral dela era muito boa, né? Que precisava apenas de uma tonificação, né? E descanso para recuperar totalmente o ouvido, né? Bom, ela foi curada totalmente, não havia mais febre, não havia mais enxaqueca, nem desmaios, passou a ouvir normalmente. Mas aconteceu uma outra coisa. E aí onde a coisa começou a complicar, o que era para ser uma coisa boa, positiva, legal, né? Algo para as pessoas se alegrarem, não foi. E ela quis conversar com Krishnamurti sobre isso. Sobre o quê? Sobre a cura da alma, né? Um fenômeno que ela, a própria Vimala, chamou de explosão. A Vimala sentiu como se não só o cérebro físico tivesse sido curado, mas também o espírito, a mente, né? Então, quando ela foi conversar com Krishnamurti sobre essa cura interna, essa cura espiritual, né? Ela disse para ele o seguinte: algo interior foi solto, não comporta fronteiras. Eu poderia continuar tentando descrever, mas sei que a tentativa é inútil. Simplesmente não posso lhe dizer o que tenho passado. Desde a primeira sessão, houve algo inteiramente novo e estranho, pulsando por todos os nervos. No começo, pensei que estava imaginando coisas. Então fiquei quieta em Benares e Bombaim. A experiência, no entanto, continuou em abril e maio. Já falei sobre a explosão de uma nova consciência, irresistível e incontrolável. Eu lhe contei como isso varreu tudo. Agora, isso tem algo a ver com essa cura. Se tivesse vindo de forma independente, eu não teria me sentido como me sinto hoje. Se a mente tivesse vindo, digamos, enquanto escutava você, eu não teria sentido o que sinto hoje. Hoje sinto que os dois estão relacionados. E sinto-me profundamente grata a você por ambos. Esse sentimento de endividamento torna a mente pesada e desconfortável. Suas palestras me ajudaram e sou profundamente grata a você pelas conversas. Mas o Krishnamurti tentou convencê-la que a cura física e a explosão da consciência, aquela mutação, não tinham necessariamente uma relação. Mas a Vimala não era boba, né? Ela insistiu. O Krishnamurti disse: eu não fiz nada para você. Não sei como ocorre a cura. Eu sei tanto quanto você. Você entende? Lamentarei se nosso relacionamento for afetado por isso. A Vimala escreveu uma carta para o seu pai, com as seguintes palavras: tudo sumiu. Uma tremenda tempestade varreu tudo com um só golpe. Não é a evolução cósmica se tornando consciente de si mesma, é a vida novamente. Porque eu não sei, não tem emoção, não tem entusiasmo. Mas uma chama intensa de paixão está consumindo todo o meu ser. Eu gostaria de poder descrever a força da integridade que me faz andar agora sem medo. Gostaria de descrever como testemunhei o ego ser despedaçado e jogado ao vento. Eu gostaria de poder comunicar o que é essa negação, ou pode-se chamá-lo de excentração. O centro do pensamento se dissolveu no nada. Bom, esse episódio da cura espiritual da Vimala teve muita repercussão. Veja só, o Krishnamurti passou a ficar numa situação muito delicada.
Vou citar alguns dos problemas, né, que essa cura espiritual acabou acarretando, né, para o Krishnamurti e para o pessoal dele. Primeiro problema: se a Vimala se iluminou por ação do Krishnamurti, por que ele não iluminou outras pessoas? Elas não entenderam isso, né? Porque todo mundo dizia que ninguém tinha se iluminado, então era para ser um motivo de alegria, né? Então alguém se iluminou, né? Afinal, não foi tão inútil assim a missão dele. Mas as pessoas não ficaram felizes com isso. E por que ela se iluminou e outros não? Essa pergunta eu vou responder no final do vídeo, tá certo? Segundo problema: Vimala começou a ensinar por si mesma, né? Segundo ela disse no livro, o próprio Krishnamurti a incentivou a continuar dando palestras, né? E a ensinar, por que não, né? O problema é que depois do primeiro livro que ela lançou, As Fundações, lá da Europa, né, não queria permitir, né, que ela publicasse, né. Então, o que é que eles alegavam? Que eles tinham os direitos autorais sobre os ensinamentos e as palavras de Krishnamurti. Não só isso, eles tinham o monopólio, né? E que ela não poderia lançar livros sobre ele, né? Mas aí as pessoas, aí depois ela disse, não, mas o próprio Krishnamurti autorizou. Aí as pessoas iam lá para o Krishnamurti e perguntavam, por que você autorizou a publicação do livro? E ele disse, o livro é dela, o que eu tenho a ver com isso, né? E perguntavam, por que você não pediu a ela para não publicá-lo? E ele respondia do mesmo jeito, mas eu não posso fazer isso, o livro é dela, como eu posso, como eu poderia, né? Então o nome do livro antes era Beyond the Known, né? Além do conhecido, né? Que é uma expressão muito krishnamurtiana, vamos dizer assim, né? E depois ela mudou o livro para o nome Eternal Voyage, né? Uma viagem eterna, né? As fundações chegaram a ameaçá-la, né, com o processo judicial. O coitado do Krishnamurti ficou perdido porque o pessoal das fundações eram essas pessoas que o apoiavam em todo o sentido, inclusive lá naquela questão do Raja Gopal, né, que ele tentou reaver os direitos autorais dele, então ficou numa situação muito difícil para ele, né? Por sorte, alguns amigos dele, né, convenceram os membros das fundações, né, a desistirem da ideia de entrar com um processo judicial, né. Terceiro grande problema: começaram a dizer em todos os lugares, né, boca a boca, né, que a Vimala Thakar tinha entendido a mensagem de Krishnamurti. Começaram a dizer que ela era uma espécie de sucessora dele. E aí as coisas começaram a complicar, né? Ela começou a ser chamada para dar palestras, para encontros no mundo todo, né? E teve uma ocasião em que uma mulher, né, uma pessoa, tinha convidado a Vimala, né, para sua casa, né? E fez a seguinte pergunta a Vimala: você não é verdade que você não é discípula do Krishnamurti? E ela disse, não sou. Você não é a sucessora de Krishnamurti? Ela disse, não. Pois a mulher a expulsou de casa em pleno 24 de dezembro. À noite, num período frio. Ela teve que ir para a estação, né? E ficou lá e, por sorte, uma das pessoas que tinha assistido a palestra dela a reconheceu, né, e deu todo o apoio, levou ela para casa, né, cuidou dela e no outro dia ajudou-a para que ela voltasse para a Índia, né. Bom, a outra questão, né, o pessoal começou a comentar, né, porque o Krishnamurti já estava velho, já estava doente, né, todo mundo já sentia que estava perto, né, o fim dele, né, e as pessoas começaram a dizer que havia
dois candidatos a sucessores de Krishnamurti. O U.G. Krishnamurti, que eu ainda vou fazer, se Deus quiser, um vídeo sobre ele, e a Vimala Thakar, né? Isso deixou o Krishnamurti muito irritado, né? Muito irritado. E ele chegou a fazer uma gravação, né? A gravar, né? E enviar para todos os grupos da Índia e da Europa a seguinte frase: eu não tenho sucessor. Né? Isso realmente é uma coisa muito forte do Krishnamurti, né? E aí, nessa celeuma toda, nessa confusão toda, eles acabaram se afastando, né? O último encontro entre eles dois, né? que foi organizado com os mesmos amigos em comuns, né? Para tentar desfazer esse desentendimento. Foi um encontro muito triste, né? Porque realmente não conseguiram, né? Não conseguiram. O Krishnamurti realmente se afastou dela, se fechou e cortou as relações com a Vimala Thakar, né? Bom, eu penso o seguinte, muita gente, né, pensa a seguinte situação, né? Krishnamurti já estava velho, chegou ao final da sua missão, ninguém tinha entendido nada segundo ele, né? E de repente aparece uma pessoa que não era do grupo dele, que não conviveu quase nada com ele, e que realmente demonstrava um conhecimento muito profundo, uma percepção muito profunda. E eu li os livros, realmente é de alguém que entendeu mesmo, né, a mensagem de Krishnamurti. Mas não só isso. A mulher se iluminou pelo contato, né, físico, né, pelo tratamento do Krishnamurti. Então muita gente ficou muito furiosa. Eu penso que houve muita inveja também, né, de algumas pessoas, né? Bom, e a gente chega na seguinte questão: como expressar aquela verdade, né, aquele estado que se manifestou depois de anos de leitura e assistir às palestras do Krishnamurti, né? Como expressar isso? Tem alguns caminhos, né? Bom, a Vimala queria se calar, né? Ela disse que conversou com Krishnamurti, só que ele a incentivou a falar, a ensinar, né? A partir dessa nova consciência, dessa nova percepção. Ela poderia ter usado a própria linguagem dela, é muito difícil, né? Poderia ter até tentado, mas não dá para usar uma linguagem diferente daquela de Krishnamurti. Não dá. Porque senão fica muito imprecisa, né? O Krishnamurti usa exatamente as palavras e expressões corretas, que expressa aquela percepção, né? A outra forma seria ela falar algumas coisas com a linguagem dela mesma, mas aqueles pontos cruciais do Krishnamurti, né, ela teria que falar dando a Krishnamurti os créditos, né, que é o que eu faço, né? Por isso que às vezes algumas pessoas dizem, porque você não fala por si mesmo. Algumas coisas que eu descobri através de Krishnamurti, eu vou dizer que eu vou usar que linguagem, né? Eu digo que eu conheci, que eu descobri através do Krishnamurti. Agora eu procuro explicar usando as minhas próprias palavras, né? E tem alguns momentos que o Krishnamurti responde um pouco questões sobre semelhança a essa, em que ele diz: não, se você viu, se você descobriu, se você tocou, então aquilo passa a ser a sua própria experiência. Mas aí tem o problema da linguagem. Você vai usar que linguagem? Tem que usar dele mesmo, não tem outro jeito. Mas aí eu dou os créditos, né? Eu posso explicar com as minhas palavras, mas aquele ponto central, aquela expressão, né? Eu digo, é do Krishnamurti, né? O observador, a coisa observada, né? A atenção se escolha, essas expressões são a cara do Krishnamurti. E não dá para explicar a coisa de uma forma diferente. Bom, a outra possibilidade seria ela usar termos e expressões que o Krishnamurti usava, mas sem dar-lhe o crédito. E ela fez isso. Ela seguiu esse caminho. E aí começou o problema, porque ela foi considerada um plágio, né?
Ela começou a falar usando as mesmas linguagens, usando as mesmas expressões, mas eu penso que é difícil, sabe? Como é que ela iria fazer, né? Então, os antigos amigos que a conheciam através do Krishnamurti, muitos se afastaram, né? Muitos começaram a criticá-la, mas ela não parou, né? Ela não se intimidou. Né? Por outro lado, isso deu a ela uma certa notoriedade, uma certa fama, né? Toda essa história que ficou famosa. E ela começou a ser chamada, né, em grupos no mundo todo para dar palestras, para conversar, né, para orientar as pessoas. Né? E agora a resposta àquela pergunta. Por que Krishnamurti conseguiu iluminar a Vimalataka e não conseguiu iluminar outras pessoas? Bom, em casos como esse, da Vimalataka, é porque a iluminação já estava muito perto. A pessoa já estava preparada, já estava com tudo pronto. Como o próprio K disse nas suas palavras. Vimaladi, a terra estava pronta para receber as chuvas. Ela recebeu em total abandono. Não é de admirar que haja nova vida. Ou seja, já estava tudo prontinho. É como uma fogueira que já está lá com toda a madeira, com a gasolina, com tudo prontinho, preparado, faltando só um pequeno empurrãozinho, uma pequena faísca, né? um raio de luz, né? um palito de fósforo aceso, para de repente surgir, explodir o fogo da iluminação. Né? Eu fico imaginando que deve ter sido assim muito difícil para aquelas pessoas que conviveram com Krishnamurti durante dezenas de anos, né? Tipo Mary Zimbalist, o Jayakar, o Jiddu Narayan, o seu sobrinho, né? O David Bohm e o próprio Scott. Né? Então, deve ter sido muito difícil para eles toda essa situação. Né? E aí alguém pode perguntar, né? Mas Alcibar, como é que você sabe que essas pessoas não se iluminaram? Porque eles mesmos disseram. Né? Eu vou colocar aqui um videozinho de uma conversa que aconteceu entre Krishnamurti, Mary Zimbalist e o Scott em 1985 em Brockwood Park. O título do videozinho é Why Don't You Listen? Por que você não escuta? E o assunto da conversa era exatamente esse. Né? A Mary Zimbalist começa perguntando por que a iluminação não aconteceu? Por que a mutação não aconteceu? Por que a gente não passou da compreensão intelectual? E o Krishnamurti responde, são vocês que têm que responder essa pergunta, não eu. Porque essa pergunta foi feita a ele por diversas pessoas, né, ao longo de vários anos, né, diversas vezes. Né. Mas aí eles insistem, né, eles dizem que mesmo aqueles que leram, mesmo aqueles que acompanharam, a mesma coisa que eu disse. Né, não houve uma transformação fundamental. Né. E aí o Krishnamurti, já velhinho, abatido, né, provavelmente muito doente, diz... É porque vocês não escutam. Deem uma olhada aí no vídeo e tirem suas próprias conclusões. Bom, quem se liga no Krishnamurti, quem conhece um pouco sua história, vai lembrar que antes de morrer, ele fez uma gravação, no qual ele disse, ele pediu, né, o Scott para trazer um gravador, foi gravado, né, porque ele queria que todo mundo conhecesse aquele posicionamento dele em que ele disse que ninguém na face da Terra havia entendido os ensinamentos dele. E aí? Ele disse categoricamente, ninguém, eu sei que ninguém entendeu, entre nós e o público, ninguém entendeu o meu ensinamento. E agora? Como é que fica a Vimalataka nisso tudo? Por que o Krishnamurti disse que ninguém tinha entendido os seus ensinamentos? Bom, não temos mais tempo, esse vídeo já está por demais longo,
E a resposta dessa pergunta vai ficar para os próximos vídeos, tá bom? Então eu quero agradecer a você que ficou comigo até o final do vídeo. Muito obrigado, tá certo? E por gentileza, compartilhem, se inscrevam no canal, liguem o sininho, comentem, tá certo? Nos ajudem nesse trabalho, porque como eu sempre digo, a melhor forma de se vencer a escuridão é espalhando a luz. Espalhe essa luz. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.